Bem-vindos ao Tarsila Grita, que é um podcast ilustrado que se propõe em ser um lugar onde a gente possa falar e pensar sobre arte e moda e suas influências na sociedade. Eu sou Natália Tis, designer de moda, historiadora e produtora do canal Tarsila Grita. Eu sou Isabel Carvalho, historiadora da arte, mestre em estudos contemporâneos das artes e produtora de conteúdo do Tarsila Grita. Nós temos uma terceira componente, a Luciana Tis, formada em marketing e restauradora. Ela é nossa editora e colaboradora de conteúdo do Tarsila Grita. Oi, gente! A gente começa mais uma série de podcasts do Tarsila Grita sobre mulheres na criação de moda e arte. Hoje o episódio é sobre a Emily Flog, que foi Ela foi uma costureira, design de moda, empresária. A gente nessa série a gente vai falar de algumas mulheres que envolveram tanto a moda quanto a arte nos seus processos de criação. E a gente vai começar com a Emily Flog, na próxima a gente vai falar da Sonia Delaunay e depois sobre a Elsa Schiaparelli e para terminar a Iris Van Herpen, que é hoje em dia assim uma das estilistas que envolvem bastante esse conceito da arte, né, na sua roupa e que traz também a tecnologia. Então, para começar a falar da Emily Flog, a gente tem que fazer só uma observação, porque ela, na verdade, ela não criava propriamente objetos de arte. Então, o que acontece? Para falar da arte desse período, a gente vai usar o Gustav Klimt como exemplo. Eles eram amantes, amigos, muito íntimos, e um influenciava o trabalho do outro. Na verdade, né? Toda essa produção de moda e arte acaba se mesclando aí nesse processo. E a Emily Flog, ela foi uma figura muito importante feminina por conta da ousadia dela, né? O próprio cabelo dela, né? Que era a própria aparência dela, que era completamente diferente para os padrões da época. Ela nasceu em Viena em 30 de agosto de 1874 e faleceu em 26 de maio de 1952. Ela foi designer de moda e empresária e ela fez muito sucesso na época dela. Ela era filha de um fabricante de cachimbo e tinha outras 3 irmãs. Ela aprendeu a costurar e aí com a irmã mais velha dela, a Helena, que foi casada com o Ernest Klimt, que era irmão do Gustav Klimt. Elas abriram uma escola de costura em 1895 e em 1899 elas ganharam um concurso de costura e receberam uma encomenda para fazer um vestido para uma exposição. Aí que elas começam a entrar nesse mundo das artes. A maison dela ficou super famosa, ela abriu outras maisons em Londres, Paris e Milão. Então assim, ela viajou a Europa e ela fazia parte da Associação dos Artistas Visuais de Viena. É interessante porque apesar dela trabalhar com costura, ela tinha uma relação com a arte ali totalmente, né? E é uma pena porque o que vai acontecer é que a gente não tem muito registro dessa produção individual dela. Não tem. E isso é uma grande sacanagem. É uma grande sacanagem, porque o que acontece, né? Geralmente as mulheres artistas, as mulheres, né, que trabalhavam com a parte criativa, eram tidas como menores. Sim. Então não se dava valor. A produção feminina, ela sempre foi colocada em segundo plano. E aí a mesma coisa toda essa parte da literatura, da escrita, da teoria da arte feminina, né? Então não é de se estranhar que você não tenha essas imagens, uma pena. É, uma pena mesmo. E aí, assim, como ela tinha muito contato com esses artistas, né? Foram vários artistas aí que você pode citar o nome, Isabel? O Klimt também participava dessa associação e muitos desenhavam as roupas e a maison dela que fazia a confecção dessas roupas. Também tinha o tal do movimento da reforma, que ela também participou. Para antes de começar a falar realmente das roupas e relacionadas à arte, a gente tem que fazer uma pequena contextualização do momento histórico. Esse momento é um momento muito importante de Viena, um momento de novas ideias, novos pensamentos. E aí a cidade, ela passa por uma grande transformação visando a modernidade, tanto que a gente vai chamar esse período de modernidade vienense, ou Viena, fim do século, que é essa passagem, né, que a gente chamaria
na França de Belle Époque, que é de 1890 a 1910. E a grande revolução, né, ela se dá em várias áreas. Primeiro na arquitetura, com Otto Wagner. Ele vai restaurar Ringstrasse, né, que é essa rua principal, e todos os outros prédios. Vejam pela essa foto que é altamente harmonioso, né? Assim, a construção, os prédios não são muito altos, eles seguem uma estética bem parecida. São geralmente prédios que você tinha embaixo uma espécie de loja, e no segundo andar o comerciante morava, né? Morava a família, enfim. E essa modernidade, ela vai ser acompanhada não só da arquitetura, né, mas também das artes. Então, por exemplo, como a Natália falou, né, o Gustav Klimt, ele vai estar nos meios das artes visuais, a própria Emily Flog. E a gente vai ter o Schoenberg na música, o Mahler também na música, Gustav Mahler, e o Freud. Sigmund Freud também é desse período, então vejam que é um momento assim muito significativo para Viena, de produção intelectual. E essa reforma do vestuário é algo que acontece nesse período. É repensar essa roupa, repensar esse modo de se vestir. Era praticamente um movimento, né? Que desejava transformar realmente as roupas, né, das mulheres em mais confortáveis e mais anatômicas. Que vinha assim desde a metade do século XIX, né? Desde a Bloomer, da Amelia Bloomer, essa tentativa de transformar as roupas em umas coisas mais confortáveis e mais anatômicas, né? Até mesmo para a mulher. Então, esse foi um movimento que não aconteceu apenas em Viena, na Áustria, mas aconteceu nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, com certeza em outros países, como na França. E esse movimento também veio junto, né, com o feminismo, né? O movimento de emancipação das mulheres, né? Tudo. Então, o que acontece? Nas artes, a gente vai ter o movimento da secessão, secessão de Viena, que a gente chama secessão de Viena, que é o que corresponde ao Art Nouveau na França, na Itália Liberty, na Inglaterra Modern Style, na Alemanha Jugendstil. Impronunciável, não sei pronunciar, desculpe. E aí o seguinte, esse foi um movimento que reunia os jovens artistas de Viena. Eles se juntaram, entre eles o Gustav Klimt, para fazer essa revista e propor uma arte totalmente nova, que discutisse novas questões. Por exemplo, a ideia de Art Nouveau é arte nova, né? Então a secessão, ela tinha a mesma proposta. E também a grande ideia do Art Nouveau francês, que é trazer a natureza para a arte, a organicidade da natureza, aquela coisa bem sinuosa, bem feminina, bastante a representação da mulher, né? Tanto o Art Nouveau quanto a secessão, quanto Klimt, propriamente dito, traz essa ideia. E aí a revista Versacrum nada mais é do que uma espécie de teoria, a representação de forma escrita desse movimento. A gente vai ver que esses movimentos de vanguarda, eles sempre vão trazer algo escrito, porque a arte, ela é tão inovadora, tão contestadora, que ela necessita de uma explicação teórica. Então, depois a gente vai ter o dadaísmo, o futurismo, o cubismo, e todos são acompanhados de algum manifesto, de algo escrito, para esclarecer o que é o movimento. Senão você fica boiando, né? Então, eu não entendi nada e acho horrível. Acho horrível, mas a questão não é ser horrível, a questão é ter uma teoria, ter um conceito por trás. E a ideia, né, versacrum significa em latim, né, primavera, traduzindo para o português, primavera sagrada. A ideia de primavera, ela está acompanhada à juventude, ao nascer. Então, é justamente essa arte nova relacionada a essa arte feita pelos jovens. E se vocês olharem essa revista, que é a primeira publicação, a capa da primeira publicação da Versacrum, é uma árvore em que as raízes não cabem mais dentro daquele vaso, né? Elas saem. Elas estão se expandindo, elas não cabem ali e elas estão saindo ali realmente do vaso, querendo buscar novas perspectivas. E aí, junto a esse movimento de modernidade vienense, de secessão, vai ter a criação desse palácio, que era um lugar onde esses artistas da secessão faziam suas exposições. Ele foi criado em 1897 pelo arquiteto Joseph Obrist, e ele vai falar o seguinte: a construção de um pavilhão de exposições provisórias para o período
período de 10 anos. Né? Esse seria o período de duração desse pavilhão para conseguir fazer a construção desse prédio. Depois ele teria outro destino futuro, né? Mas a princípio ele seria para abrigar essas exposições. Ele é um prédio bem moderno. Se vocês observarem essa foto da época, ele bem bloco, né? Assim, ele não tem muita sinuosidade. E aí dá pra ver que ele é totalmente diferente dos de trás, né? Dos de trás, ele destoa. Total. Então essa é a ideia. E aí em cima dele ele tem um globo, o prédio existe até hoje, né? Globo dourado. E aí pra mim remete muito à ideia do Art Nouveau, porque ele traz o ferro, né? Que é um elemento da modernidade, a questão da curva, da própria esfera, das folhas, porque se vocês olharem em cima, né, tem umas folhas douradas que traz a referência da natureza, enfim. E é interessante esse contraste, né, da coisa da natureza versus o bloco de pedra, né, que seria essa parede. E aí o que acontece? Esse prédio, na verdade, ele foi destruído durante a guerra. Ele foi completamente destruído. E aí é engraçado, né, porque o que sobrou foi justamente o globo de folhas. De folhas, ele ficou em pé. E aí, graças, claro, você com certeza tiveram acesso a essa planta, né? Já fala de uma arquitetura que tem um projeto, que tem, né? Então provavelmente eles tinham esse acesso a esse projeto. E as fotos. Então o que ajudou a fazer essa restauração do prédio. Hoje em dia você pode visitar, é um prédio dedicado justamente ao seu propósito inicial, que era servir de exposição para os artistas da secessão. E aí lá você pode ver os frisos de Beethoven, por exemplo, que é um trabalho do Gustavo Klimt maravilhoso. E é incrível, assim, me lembra meio que um templo. Lembra, um templo grego, né? Não sei se é grego, mas me lembra algo meio assim, mesopotâmio, meio egípcio, assim, uma coisa meio oriental. É porque... Por essas coisas muito retas, muito bloco e com aquele redoma de folhas lá em cima. Lindo, não tem janela. É verdade, não tem janela. Acho que só tem nas laterais. Por que pra mim pareceu o grego, né? Porque o Klimt, quando ele faz assim a primeira representação mesmo do grupo, ele faz a Atena, a deusa Atena. Ah, tá. Toda poderosa, assim, toda dourada. E aí me remeteu a essa ideia de que poderia ter uma relação com a arte grega também. Porque se você reparar, ele é totalmente simétrico, equilibrado, tem umas referências gregas, apesar de não ter frontão, né? Telhado. Mas também lembra uma coisa meio egípcia, monumental. Mas olha assim, se você pensar, grandioso. A arquitetura grega tudo se deve também. Totalmente à egípcia, né? Então, totalmente... Ai, gente, não tô tão a longe relação, assim. É totalmente a relação. Bom, aqui a gente consegue ver os detalhes dessas folhas, que aí pra mim tem um remete a Art Nouveau, né? E aí, só um detalhe, esse trabalho do Klimt, a gente não vai falar assim tanto do trabalho dele pra poder entrar na Emily Flog. Mas assim, esse trabalho dele é incrível porque a história é que ele fez essa pintura é um esboço, na verdade, de um trabalho enorme que ele fez para a Universidade de Viena, que era para representar filosofia, jurisprudência e medicina. Só que o que aconteceu? As pessoas não gostaram, falaram que era pornográfico. Essa imagem nem tanto, mas a gente tem umas imagens de umas mulheres nuas, grávidas. Por exemplo, na parte de medicina e de filosofia, ele mostra a questão de filosofia, ele mostra a questão do ciclo da vida, que é uma coisa bem do Klimt. Aí o que acontece? No final, essas obras, que eram quadros colocados na parede, ninguém quis, aí compraram. E aí, se vocês não lembram, tem até aquele filme A Dama Dourada, que o quadro desaparece, que os nazistas roubam, porque era de uma família judia, enfim. Sim. E a mesma coisa aconteceu com esses ciclos, com esse da filosofia, jurisprudência e medicina. Os nazistas pegaram, roubaram, e quando Hitler ia perder a guerra, já era fato, ele mandou que colocasse fogo em várias coisas, para que não fosse compartilhado com a humanidade, sabe? Que fosse junto com ele pro inferno, né? Queimar o mármore do inferno. E aí ele mandou que botasse fogo em várias coisas e supõe-se que esses quadros teriam ido junto, assim, e estariam num castelo. Então, tem essas suposições. E esse é um esboço que sobreviveu, né? A original a gente só tem fotos da preto e branco,
Mas aí a gente consegue ver, por exemplo, a relação dele com o dourado. O pai dele era ourives, então ele tem uma relação com o ouro muito forte na obra dele e com a própria estética bizantina, né? Esse aqui é um exemplo da igreja de San Vitale, Ravenna, na Itália, norte da Itália. E é um mosaico, se vocês repararem, né? A ideia da estampa, uma preocupação muito grande nessas roupas bizantinas, né? A questão das dobras, a preocupação com as pedras preciosas, pérolas nessa coroa, né? Que é uma coisa muito forte na obra do Klimt. No cabelo, olha o cabelo dela aqui, como é todo cheio de adereços. Ornamentado. E essa mulher poderosa, Geia, né? Que é a deusa da saúde, limpeza e sanidade associada à cura. E ela foi uma das principais figuras que aparecem, assim, emblemáticas dessa obra do Klimt. E a estamparia, né? Eu acho que o Klimt é muito marcado por essa estética. Vejam que é uma estética muito diferente de uma estética tradicional. O Klimt pintava absurdamente bem. Se vocês verem as primeiras obras dele, eram obras acadêmicas muito fortes, assim, muito realistas. E ele conseguiu totalmente desvirtuar esse caminho dessa arte, belas artes, e trazer uma coisa completamente única, né? E moderna. Aí vejam que esse quadro, ele é construído não num espaço real. Ele é praticamente... A mulher tá dentro de uma pintura. É verdade. E uma coisa assim interessante é o cabelo dela, que parece aquele cabelo das meninas aquelas do Velázquez, que usavam, parece até da Emily Flog. Mas não é o cabelo, isso aí é uma estampa que tá atrás dela. Ah, tá. O cabelo dela só é se preso, assim, pretinho, né? Marrom. Curtinho, devia estar preso, né? E olha a roupa dela. Essa roupa foi costurada, provavelmente. Olha só as mangas, que são esses babados. A gola alta, que é muito igual àquela roupa da Emily Flog, que ela usa, que o Klimt desenhou. Mas aí também não se sabe se foi realmente ela. Ela que costurou. Ou não. Exatamente. O que a gente sabe é que essa roupa pode ter sido desenhada pelo Klimt. Sim. Pela semelhança com a roupa Sim. da Flog, que a Flog usa umas roupas bem parecidas. E essa, com certeza, a Fritza Heidler, ela... uma mulher poderosa, né? Ela provavelmente, ela tá sentada numa poltrona. Vejam só, uma poltrona que é totalmente estampada e ao mesmo tempo ela se mescla ao vestido. Que é como a gente fala na obra do Klimt, que é o flow, né? Que as coisas se misturam, figura, fundo e então você não tem uma divisão, é quase parece que tá tudo no mesmo plano. Isso. E aí parece que tudo faz parte daquela roupa, daquela mulher ali. Maravilhoso. Entendi. É porque realmente não parece que tem não parece que ela tá sentada numa poltrona. Não, parece que é a roupa dela, o vestido. Esse aqui da Adele Bloch-Bauer do filme, né? A Dama Dourada. E ele que foi roubado pelos nazistas, e aí tem a história toda do filme, conta. Com a Ellen Mirren, muito bom. Muito e bom, aí ele vai trazer muita estética bizantina, né? Porque parece um mosaico mesmo, um trabalho de mosaico. E a figura, o fundo, tudo se mistura. Aqui, esse trabalho bizantino, que geralmente as figuras bizantinas, elas vinham no fundo dourado, né? É verdade. Aquele outro é bem colorido, de Ravenna. Mas a figura vem bem em cima do fundo dourado. E aí é justamente o que o Klimt faz aqui. E novamente, ela não é que ela esteja vestindo, até parece que ela tá com uma... Parece que ela tá com uma capa gigante meio atrás dela. Isso. Né? Mas que na verdade é um fundo ali fictício que ele fez com várias estampas e que se mistura a estampa do vestido. Exatamente. E aí é o flow, né? Essa coisa fluida da roupa. Olha só. Da técnica dele, que fica lindo. Impressionante. Porque o Klimt, né, ele fazia essas roupas. Aqui a gente não sabe se elas realmente estavam usando roupas assim. De repente foi uma coisa da imaginação dele. Ele só pintou elas fiéis ao que elas eram em rosto, mas o corpo, né, vocês veem que até a mão dela assim torta, né, assim meio, é bem da estética dele, né, que faz essa coisa meio fluida, né, meio sinuosa, que ele vai fazer no beijo. Vejam que é impossível. Ela tá com o pescoço totalmente assim, torto, em 180 graus, assim, né? Reto. Como que faz isso? Não dá, impossível. Tem casa, vai ter um torcicolo. E ele dá um beijo nela e eles quase que se mesclam por conta das estampas, eles são um só. Contanto que assim, parece a impressão que eu tenho que todas as pinturas dele tem uma certa capa em volta. É essa impressão que eu tenho. Tem sempre uma capa gigante que envolve tudo. Muito e se mescla
confundo com o chão, que é um de flores. E aí as coisas se misturam ali. E aí, de novo, é muita estampa. O Klimt, assim, eu acho que é o mestre da estampa. Fazia umas estampas incríveis nos quadros. E ele vai justamente trazer essa estética sinuosa, que não é real, né? Nada realista, mas só que super incrível. E aí a gente falou do Klimt, falou pra caramba, pra começar a falar então da relação dele com a Emily Flog, e aí a gente tentar fazer essa comparação entre os dois, o que um pode ter influenciado o outro. Então, a Emily Flog, não sei. A irmã dela, a Helene, era casada com Ernest Klimt, que era irmão do Gustav Klimt. E aí, é um trelelê danado, gente, essa história, tá? Eu sei que, enfim, eles ficavam... Como as famílias eram unidas, eles sempre passavam o verão nessa casa que eles tinham num lago Attersund, não sei falar, que é alemão, fica na Suíça, é um lago bonito. E eles sempre ficavam ali, a relação deles, né? Tipo, eles nunca se casaram, nunca tiveram filhos, todo mundo fala que durou anos. Um relacionamento amoroso, né? O relacionamento amoroso deles. Essa foto aí é cerca de 1908. Ele está vestindo uma roupa, uma túnica, né? Que ele mesmo fez. Provavelmente ele deve ter sido influenciado por essa coisa bizantina dele. As roupas, né? Porque os homens, né? Que é uma referência aos romanos. Usavam essa coisa meio túnica. Uma toga. E a dela parece um caftan, né? Um negócio com essa manga meio morcego, assim. E aí, assim, esse vestido, a maioria das vezes é atribuído a ela, mas provavelmente deve ter sido desenhado por esse Kolomoser, que também era um designer da época, que também participava dessa associação. Então, tudo a ver, né? Toda essa relação. Então, assim, é uma mistura de coisas, né? Aí, o que é importante a gente falar, né? Por que a Emily Flog foi tão importante? Eu acho que, principalmente, pelo fato dela ter essa ousadia de usar essas roupas nesse período. Sim. Dela totalmente ser uma espécie de modelo, entre aspas, dessa nova estética. E dizem que ela também era uma pessoa muito interessante. Pessoalmente, assim, né? Que ela tinha muito desenvolvimento para falar com as pessoas, sabe? Então, assim... Uma pena não ter mais registros sobre ela. E aí, pra falar então, já que eles tinham uma relação muito próxima, o Klimt vai fazer esse retrato da Emily Flog em 1902. E é justamente aquela ideia que eu falei do flow, né? Que o fundo e figura praticamente se mesclam. E ele vai fazer isso através, principalmente, da cor. E essa estampa tá incrível, né? Assim, dá pra usar fácil esse vestido. Tá lindo. Que ele faz aqui a gola, né? E o decote, assim, retângulo. Que é totalmente diferente pra época, né? Totalmente. Não se usava esse recorte, esse decote em retângulo, né? E só pra vocês verem aqui, ó, realmente o cabelo, né? Ele pintava muito bem, né? Pra vocês verem o rosto, né? É idêntico. Mãos. E esse cabelo dela que é ultra mega diferentão, né? Assim, ela tá assim, antes dos anos 20, né? Antes. Nossa, né? De 1902, né? Ela é a vanguarda desse movimento das mulheres de cortar o cabelo, né? Das flappers, né? Porque, se vocês lembrarem, a gente tá falando de um período em que a mulher ainda tinha um cabelo grande. Sim. Ainda era sinônimo de beleza feminina usar o cabelo comprido. Aqui aqueles coques, né? Todos amarrados, né? O cabelão. E ela vai super usar, ela vai inclusive usar o cabelo bem volumoso, né? Que é uma estética que não se tinha na época. Aqui também, esse vestido também não se sabe se é realmente dela ou não. De qualquer modo, se você pensar, Nath, é um vestido que até se assemelha à roupa dele. Você vê que é o mesmo corte de gola canoa. Então, o que a gente tem, o que se sabe com certeza é que ele desenhou 10 vestidos e ela confeccionou esses vestidos. Então, assim, pode ser que esse vestido florido, estampado, seja dele. Seja dele e, assim, o desenho ela fez e ele de repente pintou o tecido. Provavelmente. Pode ter sido pintura em tecido, que é muito comum, né? Sim, só cerca de 1910, né? Esse aí é a mesma coisa, esse é o mesmo vestido daquela outra foto e eles estão dançando. Pode ver que ele tá usando aquela túnica bonita. Engraçado, porque a túnica dele é horrorosa, né? O dela é lindo, né? Essa coisa abstrata, 1905.
listra, né? Padronagem, né? Padronagem. Xadrez, listra. Uma vez eu li, eu não lembro aonde exatamente, que a listra na Idade Média era associada ao demônio, preto e branco principalmente, né? Olha, não sabia. E acho que por isso que ficou muito tempo sem se usar essa padronagem. E aí, olha só, ela ousando. E esses bem emo, né? Esses quadradinhos preto e branco, né? Na barra ali. Quadriculado, que incrível. E ela veste uma espécie de caftan, né? Que é aquela roupa feminina que é bem larga, né? Que é parecido com uma túnica, né? Aqui também é nesse lago. Ele não trocava de roupa, né? Provavelmente não. O Clint não trocava de roupa e ela era super parece que essas fotos também foram feitas justamente por esses vestidos que ele desenhou e ela usou. Então, assim, devem ser fotos provavelmente feitas no mesmo ano e pra divulgar meio que o trabalho dele também, né? Em parceria com ela. Né? Porque aí era quase como um coletivo. Sim. Eles faziam todo o processo criativo, envolvia os dois. Então, aí a gente vai ver mais pra frente que tem outros vestidos atribuídos a outras pessoas. Esse é lindo, né? Isso, esse é lindo também. Olha só o chapéu dela, que super lembra aquele globo daquele prédio da Secessão, né? E esse tecido mais marcado, né? Marca mais parece o corpo. uma seda, né? Linda. Muito bonita ela. E aqui também, ó, tá vendo? Esses também são os vestidos que provavelmente ele desenhou e que são atribuídos a ela, né? Mas ela estava usando... Muitas fontes falam isso, né? Muitas fontes. E aí, assim, quando a gente começa a procurar mesmo, né? A pesquisar bem, a gente vê que, na verdade, assim, ele desenhou pelo menos 10 e ela... Executou. E ela executou executou e usou, né? Sim, e não que não sejam lindos, porque estão muito bem executados, estão muito bem costurados, né? E todos têm realmente essa coisa meio bizantina, né? Esse negócio meio de túnica, bem largo, e que é bem essa coisa do movimento da reforma. Verdade. E outra coisa, o que também me remete à questão da fluidez dos tecidos, né? Porque eles não são vestidos armados, nem que tem a questão do corpo feminino, né? Não tem essa coisa de exaltar alguma parte, enfim. Isso. Ele é praticamente reto, né? É pra dar justamente movimento pra mulher. Isso, né? E também tem essa coisa, né? Do flow, né? Da fluidez. Que é da própria obra do Clint. E eu acho lindo essas sobreposições, os babados e super modernos, né? Super. Tipo assim, isso é uma parada muito de avant-garde. Eles estão, assim, muito à frente do tempo deles. E aí, assim, nessa próxima foto, a gente vai ver que é aquele primeiro vestido da esquerda, só que colorido. E é lindo. E preto e branco a gente não tem ideia, né? Olha só, é verde o chale que ela tá usando, né? Além é preto e branco, mas assim, é um chale verde, né? Muito parecido realmente com essas obras que ele fazia, que tinha sempre tipo uma capa, né? Em volta. Uma capa em volta, e se vocês perceberem, voltando lá na imagem do beijo, essa estampa central é parecida. É muito parecida. Né? E o legal dessa foto é que ela é em autochrome, que foi criada pelos irmãos Lumière, e é colorido. E no início do século, né? É interessante porque consegue ver que é verde, né? Um verde limão. E é um verde vivo, né? Nossa, incrível. A próxima roupa também é ao mesmo tempo muito louco, porque parece também uma roupa de padre, sei lá, de freira, né? Um negócio... porque assim, as roupas, né, dos padres e das freiras, né, elas continuam naquela ideia de serem túnicas, né? De serem ainda uma roupa... Pra tampar o corpo também, né? E aí a gente tem uma gola alta. Sim. E o foco dele aqui desse vestido é bem a manga, a parte inferior da manga. Essa parte assim, né? Do peito pra cima, né? E que não lembra, porque... não, é ao contrário, né? Que tinha a pata de carneiro, é ao contrário. Aquela pata de carneiro que a gente
gente falou no século XIX, que era volumoso aqui Ah, no ombro, depois afunilava aqui pro pulso. Então é o contrário. É o contrário, ele O volume tá justamente no antebraço. ficou lindo, Eu completamente acho lindo. diferente. Então, esse aí é aquele mesmo vestido, né? Que é supostamente desenhado pelo Colomoser. Também isso é uma outra foto, né, dela. Né? Esse aí, olha só, aquele negócio que você estava falando, Isabela, uma coisa meio oriental, né? Então, um vestido com inspiração chinesa. E aí também, ó, esse também ninguém sabe se era dela, se não era, entendeu? Porque ela também podia fazer, ela também fazia essas roupas diferentes, mas a maison dela com a irmã não tem foto, gente, não achei foto. Se alguém souber, por favor, coloca aí nos comentários, coloca link, né? Porque é muito legal a gente, né, saber e trocar conhecimentos. Exatamente. E também pode ser assim, o cliente pintou e aí ela fez o tecido e aí ela fez o vestido. Né? Não necessariamente ele fez o desenho do vestido. Esse é incrível, né? Que esse tem volume. Parece um sino. Parece. Eu olho pra ele e falo, é um sino. E é incrível essa estampa de bolinhas, né? Bolinhas grandes. Bolotonas. Gente, é lindo. E tá vendo? É tudo no mesmo lugar, praticamente na mesma época, né? Ó, essa fotografia foi tirada por o próprio Clint, né? Vocês verem total relação dos dois, né? Muito. Olha, esse eu amo. Esse eu acho que é o mais famoso dela, né? E que na verdade não é dela. É um vestido desenhado por esse Edward Joseph Wimmer, alguma coisa. E essa foto à direita, né, é tirada pela Madame Dora e fizemos um post sobre ela. Está no Instagram, por favor, deem uma olhadinha. Esse vestido é lindo, é totalmente, assim, altamente diferente de tudo que se fazia naquela época, né? Porque ele é em camadas. Muito revolucionário, né? E o que eu mais gosto é essa estampa aqui no peito, desses triângulos, uma coisa geométrica. Que é meio dourado. Meio dourado, que é todo geométrico, né? Todo geométrico. É uma estética bem no começo, assim, do século, depois vai vir com o abstracionismo, né? Então, muito lindo. A estampa é uma questão muito importante nesse, você vê no Clint, né? E aí deve repercutir nesse Edward Joseph. Muito com certeza, porque ele também fazia parte essas associações, desses grupos, né? Então é isso, gente. Finalizamos aqui o podcast da aula Emily Flog. Sempre tendo em mente dessa parceria dela com o Clint e, né, que a gente não tem muito material da própria que ela mesma tenha feito. E o próximo podcast é sobre a Sônia Delaunay. Não perca e não deixa de seguir a gente no Instagram, Tarsila Grita. Curtir o nosso canal no YouTube e apertar o sininho, né? Clicar lá no sininho, dá um joinha pra gente. Está sempre na sua vida. Beijão. Até mais.